Você já parou para pensar o comportamento do pobre? Muitas das vezes a gente vê aquela pessoa naquela situação, né? E a gente está falando aqui de grana, de dinheiro, de pessoal bem-sucedido, das maneiras para o cara ficar rico, né? Como poupar, como investir. E a gente nunca fala aqui sobre aquela mentalidade das pessoas pobres, como é que funciona o comportamento, como é que elas agem. E passando a olhar direitinho, muitas vezes a gente pode entender o que a gente não deve fazer para continuar naquela situação, para continuar na dificuldade, ou, quem sabe, né, fazer diferente daquilo para ser uma pessoa melhor, uma pessoa bem-sucedida. Na verdade, a gente já tem um outro contraponto aqui falando de como é as características das pessoas bem-sucedidas. E nesse vídeo nós vamos falar de pelo menos 3 comportamentos que são característicos de pessoas pobres, né? E aí a gente sabe que tem vários outros comportamentos, mas aqui o que a gente entende que são comportamentos que podem vir ser corrigidos e fazer com que a pessoa melhore e, consequentemente, ela saia, né, da lama, saia da pobreza, saia da dificuldade. Mas eu não vou falar aqui de burrice, eu já vi algumas pessoas, alguns criadores de conteúdo aqui no YouTube, desculpa, deu uma engasgada agora, chamando os pobres de burro, mas a questão não é essa, né? Mas antes, gostaria que vocês dessem um like no nosso vídeo. Se não é inscrito, aproveita e se inscreva no nosso canal. Assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Ora, inicialmente, quando a gente pensa assim no sujeito que ele é pobre, né, vive na dificuldade e tudo mais, a gente pensa em gastos, né? Então, normalmente, o pobre ele gasta mais do que ele ganha. Aí as pessoas vão falar, mas o cara ganha muito pouco, não tem muita condição. Tudo bem, mas vamos falar da maneira da utilização do dinheiro dele nos gastos dele. Normalmente, né, a grande maioria das vezes, você vê, se você for analisar o gasto dessas pessoas, tem muita coisa ali que é gasto de forma errada, né? Tem coisas que são supérfluas, não são necessárias. Tem muitas coisas também que está ligada à questão do vício. Você já conseguiu observar aquela pessoa fumando todo dia, quanto custa uma carteira de cigarro, ou então bebendo quase todo dia, quanto custa, quanto vai custar isso no final do mês? E pobre adora fazer festa, né? Adora fazer churrasco, adora comprar bebida e tal. Então, muitas das vezes, aquilo ali não é essencial, né? Você pode fazer uma festa, você pode fazer festa, você pode gastar, você pode beber. Exatamente, você não pode fazer disso uma rotina. Principalmente na questão do vício, até porque estraga a sua saúde e mais lá na frente você vai gastar dinheiro com médico e com remédio. Então, uma das coisas que a gente vislumbra é que tem algumas coisas que o pobre ele pode melhorar no orçamento dele se ele quiser. E isso vai fazer uma diferença lá na frente. Mas se você faz um orçamento, se a pessoa pobre lá ela faz um orçamento, vamos falar aqui sobre hipótese. Se a pessoa pobre ela faz um orçamento que já é considerado essencial, cara, mas eu não tenho gasto supérfluo, eu não jogo dinheiro fora, eu não tenho vício nenhum, eu só pago as contas, eu faço as compras e tudo mais, meu orçamento é considerado totalmente essencial. Então, está na hora de você procurar aumentar a sua renda, procurar um novo emprego, procurar uma renda extra, procurar um biscate, né? Procurar alguma coisa para chegar no final do mês, somar com esse dinheiro que você já ganha, aumentando ele para você poder, né, fazer a diferença. Porque mais lá na frente eu vou falar sobre um outro comportamento que é muito comum, né, que deveria não ser, mas é um comportamento muito comum, que se modificado ele pode inclusive melhorar a vida do pobre. O segundo comportamento que eu tenho visto também, que a gente observa, é a questão da mentalidade, né? O pobre normalmente é aquele cara conformado com aquela situação, acha que aquilo ali tá tudo bem, que aquilo ali não vai mudar, que não tem como mudar, etc e tal. Ou então vive reclamando das dificuldades, que tá ruim, que não consegue, que tá tudo muito difícil e tudo mais. Primeiro a gente tem que acreditar que as coisas são possíveis e realmente são possíveis mesmo, porque para muita gente as coisas mudam. E aí, se a gente ficar parado reclamando, as coisas não vão melhorar, a gente tem que agir. E como a gente tem que agir? A gente tem que procurar soluções, tá? A gente tem que modificar a nossa mentalidade, acreditar, sair para fazer aquilo que tem que ser feito, procurar um emprego, procurar uma renda extra, procurar alguma coisa que fazer, novos relacionamentos, procurar estudar, procurar aprender, fazer coisa nova, tá aberto a novidades. Porque se você ficar na mesmice, você não vai mudar a sua situação.
Então, essa é uma condição muito interessante que muita gente que parou, que mudou a maneira de pensar e começou a agir de forma diferente, começou a ter resultados diferentes e nisso, né, ele já consegue se organizar melhor, porque ele aprendeu, porque ele estudou, porque ele está se relacionando com pessoas que têm comportamentos diferentes, né, que já não esbanja, não gasta à toa, que sabe administrar. Então, essa questão da mentalidade, ele entendendo isso aí, ele também vai conseguir modificar e se ajudar a sair dessa situação também. Porque se você não entende o que está acontecendo contigo, naturalmente você não vai ter uma solução para isso. E o terceiro ponto, né, que é uma questão simples, mas normalmente você não vê o pobre guardar, né? O pobre, ele, mesmo naquela situação onde naquele mês, naquele orçamento especial, finalzinho do ano ele recebeu um 13º, então recebeu umas férias, um dinheirinho que não estava previsto, ele não guarda. Ele sempre gasta tudo, né? E arruma uma maneira de gastar esse dinheiro. O pobre gosta muito de fazer festa, né? Então, muitas das vezes, a gente viu aí, inclusive, na televisão esses dias, uma pessoa que ganhou na loteria, ganhou uma ação, parece, não foi na loteria, foi uma ação 71 mil e fez festa durante um mês, 2 meses, chamava família, churrasco, bebida, até o dinheiro acabar e no final ficou sem um centavo. E o que a gente tira desse ensinamento, né, desse acontecimento? É que o cara, 70 e poucos mil reais é um dinheiro que é um dinheiro razoável. Se você pega esse dinheiro, coloca no banco e vai trabalhar, vai ganhar o seu dinheiro, vai acumulando lá, você daqui a um dia você já vai viver de algum rendimento desse dinheiro, ou você vai poder comprar alguma coisa que vai lhe dar uma condição melhor, investir e ir crescendo, adquirindo patrimônio, e isso pode mudar a sua vida. Mas o cara bebeu, comeu e pagou para os outros e no final das contas ficou zerado. Então, se a gente puder analisar essa situação, verificar esse comportamento e a gente vai poder saber o que a gente não deve fazer para permanecer naquela condição. E muitas daquelas vezes, né, estamos naquela condição por burrice, né? Veja que gastar um dinheiro dessa situação, desse montante, 70 e poucos mil, só em festa e em farra, não é uma coisa inteligente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.